15 horas, 4 minutos, 13h04 da tarde, 22 graus, 1/10 de temperatura. Você ligado nas ondas da Rádio Grenal no AM 780, no FM 101.9 e também em www.rdgrenal.com.br. Eu sou o Thiago Suman, comigo Rafael Pfeiffer, e a partir de agora nós recebemos nos estúdios da Rádio Grenal, para nossa alegria, prestígio. E antes de mais nada eu quero agradecer a presença dos candidatos à presidência do Grêmio. À minha direita, representando o movimento do Grêmio Independente, o Dr. Homero Bellini Júnior. À minha esquerda, na oposição, o Dr. Fábio Koff. Dois candidatos do que eu classifico como o maior processo eleitoral da história do Grêmio, porque tem a força de 3 candidatos de representatividade em história, em contexto e, acima de tudo, em contemporaneidade. E mais, o candidato eleito, como eu anunciava durante a programação, começa uma nova era. A era da arena do Grêmio. A era de um novo Grêmio. O candidato Paulo Odoni, candidato da chapa de situação, desistiu de participar do debate. E isso fica registrado às 15 horas e 6 minutos, desistência partindo do candidato. Antes de mais nada, boa noite, candidato. Boa tarde, candidato Homero. Seja bem-vindo aos microfones mais apaixonados pelo futebol. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fábio. Nós já fizemos uma combinação, eu e o presidente Fábio Koff, que pelo menos nas circunstâncias em que nos encontrarmos apenas os dois, nós eliminaremos a formalidade, e ele me autorizou a chamá-lo de Fábio. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão nos dando. É muito importante para uma rádio, para nós, ocuparmos o microfone de uma rádio como a Grenal, que se preocupa em 24 horas por dia falar sobre futebol, que tem feito um trabalho muito sério desde a sua criação e angariado uma audiência muito grande. Então estou muito feliz com mais essa oportunidade de poder expor as nossas ideias. Aí, as palavras iniciais do candidato Homero Bellini Júnior. Dr. Fábio Koff, meu muito boa tarde também. Boa tarde. E obrigado pelo prestígio da nossa programação. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Rafael. Boa tarde todo especial ao Homero Bellini. E um extenso abraço a todos os ouvintes da Rádio Grenal, que se impôs por um programa descontraído, ao gosto do torcedor, e que se ocupa com o futebol 24 horas por dia. Nós estamos, como disse o Homero Bellini, num processo final de eleições, e no que tange a nossa participação, seja ela pessoal, isolada ou em conjunto, ela tem mantido um nível adequado ao processo democrático que nós enfrentaremos no domingo. Muito obrigado. Perfeitamente. Rafael. Quero dar as boas-vindas aos dois candidatos e para o desejo, é claro, de que tenhamos, pelo conhecimento que nós temos das duas figuras, que tenhamos um debate em alto nível e que o torcedor do Grêmio possa fazer a sua escolha através dos projetos e propostas que venham a ser apresentadas hoje. Então, boas-vindas aos dois. Para ficar bem claro para o nosso ouvinte e também para os candidatos, como já ficou pré-estabelecido, o formato do nosso debate de hoje se dará da seguinte forma. Existe uma urna com 12 temas selecionados e duplicados. Ele pode cair para um candidato e também para o outro. E dentre estes 12 temas, nós sortearemos aqui, ao vivo e agora, e será anunciado. Primeiro para um candidato e um outro tema para outro candidato. Cada candidato tem o direito de discorrer sobre determinado assunto. Eu vou sortear agora, pedir que o Rafael retire e anuncie o primeiro tema para o candidato Homero Bellini Júnior, que vai ter o tempo para discorrer sobre determinado tema, e na sequência o candidato Fábio Koff sobre o outro tema selecionado. Rafael. Bom, o primeiro tema para o candidato Homero Bellini Júnior é o Conselho de Administração. E nós queremos saber, candidato, como é que se posiciona o seu Conselho de Administração dentro daquilo que o senhor pretende como o trabalho que vai ser feito da sua gestão. Desse Conselho de Administração, como é que o senhor pretende trabalhar as pessoas, os cargos, as funções, e como é que vai se reportar com o presidente? Só antes, tu vai me avisar quando meu tempo estiver se esgotando? Sim. Sim? Sim. Tá, obrigado.
Olha, Rafael, nós tivemos uma preocupação quando montamos o nosso Conselho de Administração em pegarmos pessoas com conhecimentos plúrimos que pudessem realmente agregar conceitos para uma gestão mais politizada, mais moderna, em cima do nosso projeto de gestão, que consta, como eu tenho feito referência, do nosso site homeropresidente.com.br. Temos claro que em cima de um projeto e com um conselho de administração gabaritado, e é importante aqui fazer referência que o associado vota hoje é em 7 pessoas. É um conselho de fato. Claro que a figura do presidente é sempre a mais importante, é o nome referencial, mas é uma composição de chapa de 7 pessoas e por isso a relevância de tu teres pessoas de qualidade para conseguir tocar o projeto político. Nós conseguimos fazer isso, escolhemos pessoas, como eu disse, com representatividade, umas com experiência de clube, com experiência de vida, outras mais jovens, com uma visão, portanto, mais moderna, empresários bem-sucedidos em seus ramos, para poderem emprestar essa visão empresarial tão fundamental para um clube que de orçamento para o ano que vem tem 200 milhões de reais de orçamento. Incluímos uma mulher na chapa, que é uma pessoa que tem mestrado em ética no futebol, que também nos emprestará uma visão feminina que a gente julga fundamental hoje, quando no estádio de futebol nós temos aproximadamente 30% de mulheres presentes. Enfim, nós temos a convicção que conseguimos montar um conselho de administração muito forte, qualificado, para poder gerir um projeto que foi gestado durante mais de um ano, a partir de comissões formadas no nosso movimento, estudando todas as áreas do clube, e esse conselho de administração, acompanhado, obviamente, de profissionais qualificados, de um CEO gabaritado e de executivos em todas as áreas do clube, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que pode levar adiante o nosso projeto com absoluta eficácia e fazer os anos de 2013 e 2014 muito vencedores para o Grêmio. Tem mais um minuto, o senhor faz questão de utilizá-lo? Não, é suficiente. Perfeito. Aí o primeiro tema, então, Conselho de Administração, na palavra do Dr. Homero Bellini Júnior. O segundo tema a ser discorrido pelo candidato Homero Bellini Júnior sai agora da urna com Rafael Pfeiffer. Eu acho que talvez o assunto que mais interessa é o torcedor, departamento de futebol. Quais são as suas ideias para o departamento de futebol, candidato Homero Bellini Júnior? Bom, primeiro, Rafael, nós temos tão claro, e aliás isso é óbvio para todos, que a importância absoluta que o torcedor dá é relativamente ao futebol, ainda que o futebol, na nossa concepção, ele seja só o fim de todo um trabalho meio. Tu precisas ter toda uma gestão bem feita e bem organizada para que o teu futebol possa dar resultado. Mas nós temos tão clara essa preocupação que já divulgamos, inclusive, os nomes políticos que tratarão do futebol na nossa gestão. Porque é evidente que é imperioso e tu não podes abrir mão da figura executiva do futebol. O Grêmio tem que ter um executivo de extrema qualidade no futebol profissional e um tão qualificado quanto nas categorias de base, e essas duas figuras têm que trabalhar de maneira muito próxima e têm que interagir entre elas, mas a gente não pode abrir mão da figura política no vestiário, pelo menos na nossa leitura bastante clara, e aliás foi o grande erro para nós da gestão futebol desse ano do presidente Paulo Odoni. Tu observa que o executivo, no caso Pelaipe, ficou para nós absolutamente desprotegido. Ele ficou exposto desnecessariamente, tinha que se manifestar a todo momento sobre várias coisas, sobre as eventuais derrotas, sobre reclamações de arbitragem, sobre eventuais favorecimentos ao Fluminense, como aconteceu agora há poucos dias. E isso aconteceu com ele porque não havia figura política para fazer esse tipo de manifestação. E isso é muito complicado porque a partir disso o torcedor passa a misturar. Afinal, essa figura é a política ou ela é a figura executiva? E quando isso acontece, a cabeça de quem representa isso para o torcedor é que passa a ser pedida nos momentos de dificuldade, o que nos parece um claro erro, porque o executivo tem que ter tranquilidade para fazer o seu trabalho e quem tem que ter esse grau de exposição é a figura política. Então, com essa nossa preocupação, indicamos o Antônio Carlos Maineri para vice-futebol, uma figura já com larga passagem no futebol do Grêmio, com experiência necessária para enfrentar um vestiário,
porque ainda que eu não tenha vivido o vestiário, mas todos nós sabemos que é importante que quem esteja lá dentro tenha conhecimento de causa para saber como lidar com o dia a dia do vestiário. E ao lado dele colocamos o Edson Berwanger, que é um jovem de 35 anos, mas já com uma trajetória importante dentro do Grêmio, conselheiro há muitos anos, foi do jurídico também durante muitos anos, e dentro do espírito de renovação, o Edson ficará ao lado do Maineri para agregar experiência, para agregar conhecimento e para daqui a alguns anos poder então ser ele o homem do futebol do Grêmio, o caminho que eu tenho certeza será o seguido. O time do Grêmio termina o plantel com um grau de razoabilidade. Ele precisa de reforços importantes para o ano que vem. O primeiro semestre o Grêmio terá 3 competições fundamentais, Gauchão, Libertadores e Copa do Brasil. Tu precisa de pelo menos uns 3 nomes em condição total de titularidade, de mais uns 6 ou 7 muito qualificados para composição de plantel para fins de reposição, e tu precisa alavancar uma base que te permita gerar 4 ou 5... Desculpa? 1 minuto, tem mais 1 minuto. E que te possa gerar 4 ou 5 jogadores igualmente qualificados para tu teres um plantel de numeroso e também qualificado para poder enfrentar essas competições. Então, para nós, a divulgação do nome da chapa, que foi algo que nós prometemos fazer, e eu tenho dito sempre, todas as vezes, ninguém é obrigado a prometer, mas quando promete é obrigado a cumprir. Nós entendemos que na relação de transparência com o torcedor, ele tinha que saber o nome do futebol até para decidir se o nome agrada, se não agrada, e se com isso emprestaria o seu voto para a nossa chapa. E nós temos a certeza que os nomes escolhidos agregam e muito, e com certeza trouxeram muito mais votos para nós. Rafael Pfeiffer, o terceiro tema. Candidato Homero Bellini Júnior, a sua prioridade fora do departamento de futebol. Qual é o departamento, qual a ação fora o futebol que será a prioridade na sua gestão? Bom, se nós estivermos falando fora futebol profissional, eu te diria, Rafael, na verdade, que nós temos 3 prioridades, se é que a gente pode colocar 3 circunstâncias num mesmo status. Eu te diria que a primeira delas são as categorias de base. O Grêmio tem relegado as suas categorias de base a segundo, terceiro plano há pelo menos 10 anos. Basta fazer uma referência de que, se nós nos lembrarmos nesses últimos 10 anos de mais de 6, 7, 8 jogadores daqueles tipo Anderson, Carlos Eduardo, Lucas, será muito, e eu acho que nós não temos esse número. O que é um número inexistente, inexpressivo para um clube da grandeza do Grêmio, que durante muitos anos foi um celeiro formador de jovens jogadores. Isso para nós decorre de N circunstâncias, uma delas é a falta de um investimento maior e mais profundo. Tem uma coisa que nos parece, de certa forma, bastante factível, porque também não adianta tu ficar criando fórmulas mirabolantes e elas não serem possíveis de ser aplicadas, mas tem uma delas que nos parece facilmente aplicável, que é a criação de uma grande rede de olheiros espalhada em todo o Brasil, especialmente nas grandes capitais, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, que é um grande celeiro de jogadores, e a gente observa às vezes estourar um jogador em Rio, São Paulo, que não passou pelo Grêmio aqui, que foi direto para lá, que foi descoberto por alguém de lá e não foi descoberto por ninguém daqui, porque o Grêmio não tem essa rede. Porque tu precisa ter esse olheiro fidelizado a ti, e fidelização se dá com boa remuneração. Esse olheiro tem que ganhar um bom salário, ele tem que ser funcionário do clube, ele tem que ganhar por atingimento de metas, ele tem que ter direito a um percentual de comissão quando da venda do jogador trazido por ele, para que tu consiga tornar de novo forte a tua categoria de base com jogadores qualificados que depois gerarão qualidade no teu time profissional, sem dúvida nenhuma. Esse jogador que vier através desses olheiros, ele será, se não 100%, 90% dos direitos econômicos do clube, que, portanto, irá decidir ele o momento da venda, que diferente do que acontece hoje, na maioria das vezes, porque os direitos econômicos ficam na mão de empresários, então o Grêmio vai decidir o momento da venda, e o valor dessa venda ficará quase que integralmente para o clube. E aí tu pode fazer a roda girar, ou seja, do valor de cada venda de jogador vindo da categoria de base, tu cria um fundo de reserva que é reinvestido na própria base, o que a mantém sempre forte. O segundo foco que eu entendo fundamental... Thiago, quanto tempo ainda tem? Não, tem 2 minutos aí. Que eu entendo fundamental, e o Fábio acabou de fazer referência, é o marketing.
O marketing do Grêmio ele tem muito a evoluir. O Grêmio não se comunica bem com o seu associado, ele subestima a força e o poder do seu torcedor, e o Grêmio se satisfaz pelo fato de que ele hoje arrecada muito mais do que já arrecadou, o que é uma verdade, mas ele ainda arrecada muito menos do que ele poderia arrecadar. E nisso eu não estou culpando o profissional de marketing do Grêmio, que eu julgo um profissional muito capacitado. Eu acho que o clube talvez não lhe dê as condições adequadas para fazer o melhor trabalho, e mais do que isso, se tu ganhas o mesmo salário por arrecadar 100 mil e o mesmo por arrecadar 10 milhões, talvez isso te gere algum grau de acomodamento. Então esse profissional tem que ser estimulado por atingimento de metas e ao atingi-las tem que ser remunerado adequadamente. E o terceiro ponto, desculpa. Fechou. Então, o terceiro ponto era a comunicação com o interior, eu falo depois. Tá certo, então. Rafael Pfeiffer, vamos selecionar mais um tema para o candidato Homero Bellini Júnior, aqui nos microfones da Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. E o tema selecionado... Transição Olímpico Arena. Como é que o senhor vê como é que o senhor pretende fazer, já que assumindo a presidência do Grêmio vai acontecer num período de transição física, estrutural toda do Olímpico Arena? Como é que o senhor vê, como é que o senhor pretende fazer essa transição de estádios do Grêmio? Bom, na verdade, a transição que eu julgo ser a mais crítica e delicada, ela ainda será feita pela atual gestão. E vai ser uma modificação que eu julgo bastante complicada, menos pela questão financeira, ainda que a questão financeira envolvida vai ser muito grande, mas mais pela questão emocional. O Grêmio, por uma necessidade imperiosa, que não é desejo seu, é porque a arena, para que o torcedor, ouvinte da Grenal entenda, ela não comporta o número de funcionários que o Grêmio tem hoje no Estádio Olímpico, por N circunstâncias, pela modernidade do estádio, não tem mais a necessidade de organização e de arrumação e, enfim, de recuperação que o Olímpico, pela sua idade, exige. Enfim, o fato é que o Grêmio necessitará fazer uma redução muito grande do seu quadro funcional, em torno de pelo menos 50% do número de funcionários de hoje. E também, para que o ouvinte saiba, o Grêmio tem por característica, eu não sei se assim é nos demais clubes, mas no Grêmio 90%, se não mais, dos seus funcionários de hoje são funcionários do clube há muitos anos. Então o desligamento desses profissionais, ele terá uma repercussão emocional pro profissional e pro próprio clube, que vai ter que fazer o que a gente chama de um corte na carne, porque tu vai ter que optar pelo desligamento de pessoas que serão excelentes profissionais e que fazem parte da tua história, e por obrigação tu terá que fazer. E uns terão que sair e outros ficarão, enfim, é do contexto. Então, essa primeira transição, essa primeira mudança já me preocupa imensamente. E a segunda é porque na mesma esteira, quanto mais tempo de casa, maior o valor da rescisão do contrato. E como o Grêmio terá de fazer a rescisão de contrato de pelo menos 50% do seu quadro funcional de hoje, e aí nós estamos falando tranquilamente de mais de 100 pessoas, nós estamos falando de um valor indenizatório muito elevado. Até onde eu sei, o Grêmio teria feito alguma reserva do dinheiro recebido de 35 milhões de aditamento da Rede Globo para postergação do contrato até 2018. E eu espero que realmente tenha feito esse guardo de dinheiro. Porque se não fez, quem assumir a próxima gestão terá um problema bastante sério. Porque o Grêmio já fez o adiantamento dos valores da Rede Globo todo para o ano que vem. O Grêmio fez empréstimos bancários de valores muito elevados de outubro do ano passado para cá. E se o Grêmio não tiver feito uma reserva de capital desses 35 milhões para fim específico de pagamento da rescisão desses funcionários, quem assumir o clube no ano que vem terá que, de alguma forma, buscar uma receita emergencial. Porque a Arena, ela permitirá ao clube, se ele bem souber administrá-la, gerar muita receita.
A Arena é um estádio muito multiuso, ela tem espaço para teatro, ela tem espaço para eventos, ela tem espaço para pequenos, médios, grandes shows, ela tem espaços específicos que foram destinados para o Grêmio, de cadeiras especiais que o Grêmio poderá fazer um belo valor se acertar isso com patrocinadores, enfim. Então, ela, se for bem administrada, ela gerará um excelente recurso para o clube. Mas esse recurso não virá com a rapidez que talvez seja necessária já no início do ano para poder fazer frente a essas despesas tão altas. Tempo esgotado, candidato. Vamos à seleção de mais um tema com o Rafael Pfeiffer no debate eleitoral dos candidatos à presidência do Grêmio. Agora é a vez de Homero Bellini Júnior e o tema selecionado é a gestão. Como é que o senhor pretende trabalhar a gestão do clube? Muito se fala em profissionalização, em gestão. Como é que será a gestão do clube com o Homero Bellini presidente? Não imagino como se falar em gestão sem falar em profissionalização. As duas coisas caminham de maneira absolutamente idêntica, lado a lado. Até porque, como já fiz referência antes, uma grande empresa que o Grêmio que faturará no ano que vem, tem um orçamento previsto de 200 milhões de reais, que deve ser, presumo eu, um orçamento maior do que talvez 70% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, ela tem que ser administrada de maneira absolutamente profissional. E isso passa, e eu já fiz uma singela referência antes, pela escolha de profissionais de extremo gabarito, de profissionais muito bem remunerados, e que essa remuneração também venha ligada diretamente ao atingimento de metas. Eu não consigo entender que uma empresa desse porte não cobre dos seus executivos as metas a serem atingidas. E se cobra, certamente não deve estar cobrando adequadamente ou deve estar exigindo metas muito menores do que o tamanho do Grêmio. Eu fiz uma referência antes e ela me parece poder ser estendida para todas as áreas do clube. Como o Grêmio viveu momentos de faturamentos menores nos últimos anos, ele passou a se satisfazer com a elevação dos faturamentos antes existentes, deixando de se dar conta de que esses faturamentos, pela força do seu torcedor, poderiam ser ainda muito maiores do que os que são hoje. O torcedor do Grêmio é de 8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e certamente o dobro disso de simpatizantes. E é um torcedor que é completamente consumidor. E o Grêmio subestima a força dessa torcida. Eu tenho citado 2 exemplos singelos. O abraço ao Estádio Olímpico, o Grêmio previu a presença de 6 mil torcedores, tinham 25 mil. O Grêmio fez uma promoção de ingresso contra o Atlético Goianiense, achando que porque era o Lanterna iam 25 mil pessoas, foram 55 mil e 10 mil tiveram que ir embora porque não tinha lugar. Então, se tu tiveres uma gestão ditada pelo projeto político, o executivo, o CEO, eles são aplicadores da norma e do estabelecimento político do clube. Não serão eles a ditar a regra. Eles serão executores da regra estabelecida e oriunda do projeto político. Se tu tiveres uma gestão baseada num projeto político, claro, existente, factível, conceitual, e tiveres os profissionais qualificados, a tua gestão se aproxima muito da chance de ser bem sucedida. E uma das coisas que o Grêmio peca profundamente é a falta de comunicação adequada com o seu associado. O Grêmio é um clube que só se preocupa com a existência do seu associado, especialmente o distante de Porto Alegre, de 2 em 2 anos, quando do período eleitoral, e olhe lá. Nós temos em lugares distantes de Porto Alegre associados que pagam o clube durante todo o ano, às vezes para vir a um jogo ou talvez a nenhum jogo, mas que pagam religiosamente por força dessa paixão do Grêmio. E eu tenho feito uma singela conta matemática. Tu elege 7 pessoas no conselho de administração. Se cada uma delas fizer uma única viagem por mês, e nessa viagem elas fizer acompanhar de um jogador e de outros 2 dirigentes, ao final de um ano tu terás visitado 84 cidades do Rio Grande do Sul, do Oeste Catarinense, do Paraná, do Mato Grosso, enfim. E com certeza em cada um desses lugares tu lotará qualquer ambiente, terá a grande possibilidade de fazer novos sócios e qualquer produto do Grêmio que tu levares lá será vendido completamente. Isso sem falar na simples situação que para mim deveria ser a grande preocupação do clube, de acarinhar e de valorizar o seu torcedor. Tempo esgotado, candidato. 15h48,
Nós vamos para a penúltima rodada de perguntas dos temas selecionados. Depois nós teremos mais... São 2 para cada candidato agora na sequência. E depois mais 2 perguntas sorteadas pela nossa audiência, pela produção aqui, pelo pessoal no 5191137758. Nosso torpedo para Claro, compartilhe cada momento. E pelo RD Grenal, @RD Grenal, nosso endereço de Twitter. Rafael Pfeiffer, penúltima plataforma apresentada aqui no debate da Rádio Grenal. Vamos para... penúltima pergunta do candidato Homero Bellini Júnior, depois as perguntas e considerações finais de cada candidato e mais uma pergunta para cada um selecionada pelos nossos ouvintes aqui nos microfones da Apaixonada pelo Futebol. Rafael Pfeiffer, a penúltima plataforma apresentada pelo candidato do Movimento Grêmio Independente Homero Bellini Júnior será... É o processo eleitoral. Como é que você está vendo, como é que o senhor está vendo esse processo eleitoral do Grêmio Futebol Porto Alegrense? Bom, primeiro, não tem como fugir das referências já feitas pelo Fábio ao trabalho que tem sido feito pela comissão eleitoral presidida pelo Dr. Meche e o trabalho incansável que o presidente Regis tem feito auxiliando em todo esse processo. Era natural que nesse processo houvesse alguma turbulência, porque realmente, e eu concordo, e aliás é uma honra estar participando desse processo eleitoral, porque eu também acho que é o maior processo eleitoral da história do Grêmio, por força e especialmente da força, sendo repetitivo, dos 2 grandes presidentes com os quais eu estou indo contra. Então o trabalho que eles vêm fazendo, a comissão e o Regis, tem sido fantástico nesse sentido, aparando todas as arestas que vêm surgindo. Nós fomos obrigados sim a fazer algumas representações, e como bem disse o Fábio, algumas por escrito e outras verbais, todas compreendidas e acolhidas. A primeira delas que nós fizemos foi com relação à questão da Arena. Não há dúvida, a Arena vinha sim sendo visitada constantemente, mas quando desse período próximo à eleição, ela tomou uma proporção que para nós era claramente um uso da máquina política, a partir do momento que tu começa a levar 500, 1000 pessoas, com N circunstâncias, conduzidas pelo próprio atual presidente. E aí, para nós, nos permitimos entender assim, e por isso levamos adiante a nossa reclamação, de que se ele tinha esse direito, nós também tínhamos, as outras chapas também tinham. Evidente, nós fizemos a ponderação em nosso nome, mas a comissão eleitoral, sabiamente, estendeu as 2 chapas, e nós estamos postulando isso e estamos tentando ainda ver, uma coisa é o direito ser deferido e outra é ele ser, uma coisa é de ser deferido no papel e outra é ele ser deferido no exercício. Nós estamos buscando que ele nos seja deferido para que agora no sábado às 10 da manhã nós também possamos levar as pessoas que nos apoiam para poder fazer o mesmo tipo de visitação na Arena por uma questão de igualdade e de justiça. Outras circunstâncias, o site do Grêmio, tu tem limites para a utilização e para a exposição das imagens das pessoas e há momentos em que isso toma um rumo inapropriado e nós também entendemos que o site foi muito usado dessa maneira. Há outras circunstâncias relativamente ao telefones e coisas mal explicadas. Eu não estou aqui dizendo que os vários telefonemas recebidos pelos sócios do Grêmio, oriundos da Chapa 4, o foram por telefones do Grêmio. Seria uma leviandade dizer isso, mas o fato é que esses telefonemas aconteceram e eles também, de certa forma, nos preocuparam. Então, o processo eleitoral teve algumas circunstâncias complicadas nesse meio tempo, mas os embates, os momentos em que nos encontramos, tanto eu com o Paulo Doni uma determinada vez, eu e o Fábio já por 2 vezes, apenas nós 2, e num único debate onde estivemos os 3, eu saí muito satisfeito com o nível do debate, que foi um nível que em alguns momentos pode ter o seu calor, o que é normal, mas que foi um nível elevadíssimo, respeitando a tradição do Grêmio, e é o que o torcedor do Grêmio quer ouvir. Vamos à última pergunta para o candidato Homero Bellini Júnior. Aí na sequência,
as considerações finais com os questionamentos vindo da audiência apaixonada pelo futebol. A última plataforma apresentada pelo candidato Homero Bellini Júnior será anunciada por Rafael Pfeiffer agora. Agora para o candidato Homero Bellini Júnior, já foi para o candidato Fábio Koff, mas agora especificamente a Arena. O trabalho da Arena como um todo, como é que o senhor pretende trabalhar a Arena? Antes falava sobre a transição, hoje como é que será a gestão da Arena? Olha, Rafael, na verdade, quando eu falei da transição, eu já incluí grande parte da circunstância que eu tinha para dizer sobre a Arena, mas o que a gente tem que ter claro é que é um orgulho ir para aquele que eu não tenho nenhuma dúvida, porque visitei a Arena e tive a condição de ver a magnitude desse projeto. É um dos maiores estádios e mais modernos do mundo, e eu não tenho nenhuma dúvida que esse estádio alavancará o Grêmio para vitórias. É um estádio onde a torcida fica muito próxima do gramado, e como se viu em vários momentos, quando o Grêmio veio da Baixada para o Olímpico, o simples fato da mudança de uma casa nova alavancou grandes vitórias. Quando o Grêmio fechou o estádio, mercê do grande trabalho do presidente Fábio Koff, em conjunto com toda a torcida do Grêmio, o Grêmio também alavancou ali grandes vitórias, e eu não tenho dúvida que a Arena serve como um estímulo muito grande para isso. Mas a Arena sozinha, o estádio sozinho, ele não vai nos levar a lugar nenhum. O estádio é importante porque enche o torcedor de orgulho, porque vai fazer com que o torcedor lote o estádio. Muita gente que tem deixado de ir a jogo na Arena irá pela novidade, por tudo, enfim. Agora, se a gestão como um todo não for uma gestão organizada, uma gestão moderna, uma gestão profissional, uma gestão que saiba alavancar receitas, que tire da Arena tudo que puder tirar, que consiga estabelecer com o seu parceiro uma relação amistosa, adequada, mas uma relação negocial, o que significa dizer uma relação que traga para o clube os maiores benefícios possíveis, mas sabendo que o parceiro também irá querer os seus benefícios, e por isso há um contrato que terá que ser cumprido em cima das cláusulas já propostas. Então, todos nós estamos muito satisfeitos com a Arena. Estaremos lá, queremos que o Grêmio seja multicampeão dentro dela, e eu acredito muito que isso seja possível, mas ela isoladamente não representará nada se ela não tiver um grande projeto por trás, e é por isso que eu sempre tenho dito que entendo, respeitando os dois grandes candidatos que estão concorrendo também, que o nosso projeto é o melhor projeto para o futuro do Grêmio. Tempo esgotado, 16:02, 16 horas 2 minutos. Para fechar com as considerações finais e a participação, eu separei, nós sorteamos com a produção agora uma pergunta para cada candidato, feita por ouvintes. Depois da resposta, o candidato sinta-se à vontade já para fazer as suas considerações finais. Começando com o candidato Homero, a pergunta vem do Denis Guilherme Rola, e ele questiona o seguinte: caro candidato, como você pretende manter, ou se pretende manter, Vanderlei Luxemburgo ano que vem, mesmo ele deixando nas entrelinhas que ao final do ano estaria deixando o Grêmio? Bom, um abraço para o Denis. Eu, na verdade, não escutei o Vanderlei dizer isso em momento algum. Pelo contrário, as referências que eu tenho ouvido dele é de sua satisfação em estar no Grêmio e do seu interesse em continuar aqui. Inclusive eu tive uma oportunidade muito rápida de conversar com ele no banquete de aniversário do clube, e a referência dele para mim foi exatamente essa: estou muito feliz aqui e quero continuar no Grêmio. Ele é o treinador que nós queremos, eu tenho dito sempre isso, devolveu para o Grêmio a cara Grêmio de jogar futebol, a cara de um time que consegue aliar qualidade dentro de campo, mas com entrega, com denodo, com indignação com a possibilidade da derrota. E eu exemplifico exatamente em cima do jogo de ontem, que para mim é emblemático. Eu vi um time do Grêmio com entrega plena dentro do campo, plena. Eu não vou nem falar de nenhum critério técnico sobre o jogo, eu vou falar só sobre a postura de atitude, de entrega, de vontade, de garra, e isso sobrou no time do Grêmio ontem e vem sobrando já há bastante tempo. Isso sem falar na qualidade do Vanderlei como treinador, como organizador de time. Então eu tenho falado claramente que não temos nem plano B nem plano C, o Vanderlei é o nosso treinador. Agora, óbvio, não sou leviano, não sou irresponsável, o contrato dele termina no final do ano, tem que se ver a questão das bases salariais, mas como ele se diz satisfeito aqui, como nós temos interesse em mantê-lo, eu não creio que deva haver grande dificuldade com relação a isso.
Encerro a minha participação, Thiago, agradecendo a ti, ao Rafael, a paciência de todos os ouvintes da Rádio Grenal, ao convite de vocês, a oportunidade, ao Fábio, mais uma vez, por permitir a feitura de um programa no mais absoluto nível e transparência. Dizer ao associado do Grêmio que leia o nosso projeto, que observe o objetivo que nós temos, que é da fuga da personalização. O Grêmio é um clube que sempre vive muito voltado em cima de nomes. Agora mesmo a gente vê a polarização do nome e da grife desses dois grandes presidentes, Odoni e Koff, e a gente está apresentando um projeto de gestão claro, factível, que eu tenho sempre repetido, para nós é o melhor projeto de gestão para o futuro do Grêmio, e eu peço que o torcedor faça essa avaliação, que respeite, admire, ressalte, saúde eternamente o grande passado desses dois vitoriosos presidentes, mas que nos dê a oportunidade, olhando para o futuro, de conduzir os próximos 2 anos do Grêmio. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a presença, candidato. Muito obrigado pelo prestígio.